Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar de universos e realidades paralelas. Será que tem alguma coisa que faz sentido nessa história toda? Será que tem como a gente se beneficiar ou interagir com universos paralelos, se é que eles existem? Bom, pessoal, o tema desse vídeo foi sugerido e votado pelos apoiadores do Conhecimentos da Humanidade. A gente tem um grupo de apoiadores que fazem com que isso aqui seja possível do jeito que a gente faz. E você pode se tornar um se te interessar. É um financiamento coletivo mensal, recorrente. É como se fosse uma assinatura. É lá no Catarse, o link vai estar na descrição do vídeo, e você tem recompensas por apoiar. Você pode apoiar a partir de R$10 e aí você tem vários outros valores, vários outros níveis. E cada nível vai acumulando recompensas. Então primeiro você pode sugerir e votar em tema, depois você participa de grupos mais gerais, depois grupos de estudo mais específicos e organizados, lives exclusivas com práticas e aprofundamentos em alguns conceitos, sorteio de livros, desconto permanente, um desconto importante nos cursos que a gente faz, além de um box. A gente tem um box do Conhecimentos da Humanidade que a gente entrega para os apoiadores trimestralmente, que já está envolvido ali no pacote. Tem um monte de coisa legal, dá uma olhada, o link está na descrição. E além disso, cada apoiador novo que entra ajuda nas metas. A gente tem metas de valores gerais, de valores acumulados, que a gente vai entregando cada vez mais conteúdo de forma mais ou menos permanente para vocês. Por exemplo, a gente bateu uma das metas onde a gente criou um podcast original. E aí, mensalmente, a gente produz um conteúdo para esse podcast. Na descrição do vídeo vai estar um link para uma das plataformas de podcast que você pode acessar, mas se você gosta de podcasts, vai aí na sua plataforma preferida e coloca Conhecimentos da Humanidade e vê se você encontra a gente, certo? Então vamos lá, vamos falar de universos e realidades paralelas. A minha ideia então com esse vídeo é trazer algumas visões de universos e realidades paralelas. Eu vou falar um pouco da ciência, vou trazer um pouco da espiritualidade e vou trazer um temperinho ali no final, o que dizem por aí. Com relação à ciência, vamos pensar o seguinte: o que a gente conhece enquanto universo é estimado que tenha um tamanho. Esse tamanho é de, sei lá, mais ou menos 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Será que depois disso, depois dessa limitação, será que tem alguma coisa? Tem existência? Existe algo depois disso? Será que esse algo é uma realidade paralela? É um universo paralelo? O que tem? Bom, a gente não sabe. Como na ciência uma parte importante é a observação, então a gente não consegue comprovar nada. São hipóteses, ideias, especulações que a ciência faz e que a gente vai aqui abordar. É claro que a minha ideia não é vestir o chapéu de cientista e dar uma aula de ciência para vocês. Nada disso. Eu vou aqui dar uma pincelada em algumas hipóteses, teorias, pensamentos, e aí a gente vai tentando construir. Se vocês se interessarem por uma teoria específica, sugiro que vocês procurem canais mais de ciência, artigos e por aí vai. Quando se trata de multiversos, realidade paralela, universo paralelo, coisas assim, em geral, a gente se refere à física quântica, que basicamente é a física, é a parte da ciência que estuda as coisas extremamente pequenas. Como na física quântica, o comportamento que se vê, às vezes, foge do esperado, do que é visto, do que é observado nos outros tipos de estudo, surgem as possibilidades de universos paralelos e por aí vai. A primeira que eu vou pincelar é sobre a teoria das cordas. Nessa teoria, tudo que existe é causado por vibrações, como a gente já meio que sabe que existem as vibrações e que tudo vibra, mas aqui na ideia da teoria das cordas é que existem cordas que estão ali balançando e gerando toda a matéria, gerando tudo que existe em algum nível, em algum grau. Uma variante da teoria das cordas que tenta unificar o que a gente observa no mundo mais comum e no infinitamente pequeno, para fazer sentido, precisam que exista várias dimensões. Então, o que se tem hoje na ciência? Tem 3 dimensões de espaço e nós temos uma outra dimensão que é o tempo. Então nós temos 4 dimensões na física. Para essas variantes fazerem sentido, precisam ter várias outras. E aí tem várias variantes. Tem variante que exige 9 dimensões, 11 dimensões, tem variantes mais assim, dezenas, sabe assim, 40 dimensões. E como a gente vive no mundo dessas 3 dimensões mais o tempo, a gente não conseguiria ter acesso
a essas outras dimensões. Sequer a gente consegue imaginar, interagir, se é que a gente já não está interagindo com essas dimensões, a gente não tem ideia do que seja. E aí vai a especulação maluca aqui do canal Conhecimentos da Humanidade. Será que essas outras dimensões têm alguma coisa a ver com a ideia de universo paralelo, de multiverso? Porque dentro de agrupamentos de dimensões podem ter outras dimensões, outros agrupamentos que formam grupos. É uma teoria complexa, mas vale a pena, se você se interessa por física, vale a pena olhar, porque aí pode estar uma possibilidade, uma especulação, uma hipótese, no mínimo, de que existam realidades que a gente não é capaz de sacar que existem, de observar, de saber que existe, e às vezes até a gente está interagindo com elas, e pode ser uma realidade paralela. Aí, nesse sentido, já tem outros tipos de pensadores ou então de estudiosos da ciência que falam ou especulam sobre universos paralelos. Um deles, inclusive, diz que o universo pode ter uma contraparte paralela sim, como duas linhas paralelas que nunca se encontram. Esses universos, eles não se comunicam, a não ser que haja uma distorção de alguma maneira. Como se você, por exemplo, fizesse duas linhas paralelas numa folha de papel. Elas não se encontram, a não ser que você vire o papel de determinada maneira, dobre ali, faça um negócio, para elas se encontrarem. Então, alguns pesquisadores tentam ir por esse lado. Se existe, vamos tentar distorcer o espaço-tempo para tentar ver se a gente encontra esse universo paralelo. E aí a gente tem também a ideia de muitos mundos, que é basicamente a mesma coisa. É um outro universo que a gente não tem acesso, um mundo que a gente não tem contato, que ele parte basicamente dessas incongruências, desses conflitos da física quântica que a gente não consegue muitas vezes explicar para onde foi ou o que aconteceu com essa partícula? Por que teve esse comportamento? Esse registro que a gente não esperava? Por que aconteceu isso? E aí alguns teóricos trazem a ideia de muitos mundos. Então eu vou dar dois exemplos. Em 2020, pesquisadores lá do Ártico, eles encontraram um comportamento diferente nas partículas, que chamam neutrinos. Então neutrinos são partículas que bombardeiam a Terra o tempo todo. A gente é bombardeado por isso, não sofre muito seus efeitos, meio que passa direto, mas a interação deles com outras partículas a gente consegue mensurar, a gente consegue perceber. Então eles vêm do universo em direção à Terra. Num experimento feito no Ártico em 2020, foi percebido neutrinos vindo da Terra e não do espaço. E aí criou-se a especulação, ainda nem é uma hipótese, de que neutrinos estavam vindo de um outro mundo, como uma forma de explicação. Já que a gente entende que os neutrinos não têm como vir da Terra, eles estão vindo de algum lugar. Será que não é uma brecha espaço-temporal que está trazendo esses neutrinos de um lugar desconhecido para cá? Inclusive, essa notícia virou um grande sensacionalismo, Porque aí já fala, cientistas da NASA estão investigando o universo paralelo. Putz, é bem menos que isso, tá? Esses investigadores têm um patrocínio da NASA e eles fizeram esse experimento e aí criaram, é bem especulativo ainda, essa possibilidade. Então tá bem mais longe do que as notícias mostraram pra gente. E aí um outro experimento que começou a ser feito em 2019, numa sala, os pesquisadores iam disparar feixes de nêutrons numa parede, mas numa parede impenetrável. E do outro lado da parede iam colocar detector de nêutrons. Se o detector não der nada, ok. Não provamos nada. Se o detector detectar a presença de nêutrons, aí gera a especulação, a possibilidade de um outro mundo, de um mundo paralelo, alguma coisa assim, onde os nêutrons oscilam, vão para esse outro mundo e voltam. Enquanto dispara, eles oscilam entre um mundo e outro e chegam do outro lado. Então veja que é tudo muito especulativo, porque mesmo que seja detectado, não dá para provar que tem. É só pode ser que seja alguma coisa. Nos dois casos, é para tentar explicar um comportamento não esperado. Como se, tá vindo da onde não deveria e chegou aonde não deveria. Então, em algum momento, ele está oscilando de uma realidade para outra. Essa é a ideia. Um outro tipo de especulação da ciência são as infinitas possibilidades que geram novos mundos. Esse é o nome que eu tô dando. Que é o seguinte, talvez você já tenha ouvido falar
do gato de Schrödinger. Se você não ouviu, eu vou rapidamente aqui dar uma pincelada com possibilidade de falar alguma besteira, mas é o seguinte, é um experimento mental. Esse experimento não foi feito na prática. É mais como uma ideia do que como algo prático mesmo. Imagina que você tem um gato e coloca esse gato numa caixa totalmente fechada e ali nessa caixa tem um dispositivo que, se for acionado, pode ou não matar o gato. Se for acionado, ele pode morrer, ou se não for acionado, ele tá vivo e tal. Só que você não sabe, não tem nenhum barulho, não tem nada para saber se o dispositivo foi ou não disparado e se o gato morreu ou não. Até o momento que você abre a caixa, você não sabe se o gato tá vivo ou tá morto. Isso gera possibilidades. Então, cada possibilidade gera um mundo. Então você abre a caixa e vê o gato bonitinho lá, vivo, tranquilo, brincando com o dispositivo. Uma possibilidade se fez real, se tornou realidade nesse nosso mundo aqui. A outra possibilidade gerou um outro mundo. A ideia das infinitas possibilidades é que todas as possibilidades acabam se concretizando em algum lugar. Todas as possibilidades. Por exemplo, a possibilidade de você ter feito uma outra faculdade, um outro curso, numa outra escola, ter namorado com uma outra pessoa, ter tido ou não um cachorro. Então, todas as possibilidades criam novos mundos, segundo essa especulação, essa hipótese, talvez. Então, essa ideia de infinitas possibilidades não são tão infinitas assim, no fim das contas, porque as possibilidades têm um limite. Isso pode tender ao infinito, mas elas não são infinitas propriamente ditas. Elas têm uma limitação. Então, em algum ponto, as probabilidades de todo mundo, de toda existência vão acabar. Então, a criação dos mundos, elas têm um limite. E para finalizar essas especulações mais científicas, eu vou falar sobre a repetição de universos. Essa eu acho sensacional, que é assim, como a gente não conhece exatamente o cosmos, e pode ser que ele seja infinito, é possível que a partir de um certo ponto do cosmos ele comece a se repetir e depois comece a se repetir e depois comece a se repetir e se repetir e se repetir, a ponto de uma dessas repetições serem idênticas ao que a gente encontra na nossa realidade. Tem um outro Bruno fazendo exatamente a mesma coisa, gravando o mesmo vídeo e você aí desse lado, um clone seu nessa outra repetição, fazendo exatamente as mesmas coisas, assistindo o mesmo vídeo. E pode ter outras realidades, né? Essas repetições pode ser que se alternem eventualmente, né? Tem uma diferença aqui, uma diferença ali, mas eu particularmente acho essa muito interessante, que tem um tanto e depois esse tanto ele começa a repetir e depois repete. Eu acho essa ideia muito sensacional. Vamos falar da espiritualidade. Aqui eu selecionei alguns, porque na espiritualidade, como não precisa de comprovação científica, qualquer coisa tá valendo. Eu tentei organizar algumas coisas assim. Então, primeiro, talvez você já tenha ouvido falar de séries de livros, e agora tem até em filme, a ideia de nosso lar. Cidades astrais, que alguns de nós, e eventualmente todo mundo, vai depois que morrer. Em algumas vertentes, essas cidades astrais são tidas como realidades ou universos paralelos. Já que estão em planos diferentes, plano astral, por exemplo, esse plano pode ser uma realidade paralela, que inclusive está aqui meio que junto com o nosso. Algumas vezes está em cima, como uma ideia de céu, e outras vezes ele está acontecendo no mesmo lugar físico, só que em outro plano de existência. E a gente pode acessar esse plano não só quando morre, mas, segundo essas vertentes, numa projeção astral, né, quando o nosso corpo astral se desprende do nosso corpo físico, ou então nos nossos sonhos. Então a gente pode interagir com esses planos ou com essa realidade paralela em momentos especiais. No transe, na meditação, né, quando a gente se encontra ali em estados meditativos, também a gente pode ir para esses lugares. Existe também uma vertente que diz que a nossa mente e os nossos estados mentais, emocionais, elas não estão aqui no corpo físico, elas estão numa realidade paralela, num outro plano também de existência. E quando a gente tem aquelas baixas, quando a gente não tá bem ou fica muito bem, quando a gente tem as oscilações, é como se a gente estivesse conectado com o que está acontecendo nesse plano mental, emocional, ou nesse plano astral, onde essa mente que não está presa no cérebro está. Então é uma influência muito mais de fora do que de dentro, essa oscilação de humor, por exemplo. Como se a gente estivesse mais sintonizado num universo ou num plano mais legal ou não tão legal assim. E aí a gente, dentro de cá, né, dentro desse mundo nosso, ficasse de um jeito ou de outro. E aí eu falei de estados meditativos, né, para alcançar planos astrais, como nosso lar e coisas assim, né, cidades astrais. Mas não necessariamente só isso. O estado meditativo, também algumas vertentes espiritualistas, afirmam que o próprio estado meditativo, então quando você
tem uma meditação dirigida, guiada por você mesmo, mas de visualização. Essa visualização tá num mundo, não tá dentro da nossa cabeça. Parece que tá aqui na nossa tela mental, mas isso está acontecendo. O que se aproxima dos estudos de forma-pensamento, né? Onde um pensamento ele gera uma forma real em algum plano. A meditação também. Quando você fecha o olho e se imagina se dirigindo à luz, a uma cachoeira, isso tá acontecendo em algum lugar. E a gente tá vivenciando aquilo. Não é puramente uma fantasia ou algo, sei lá, que você criou e não tem valor nenhum. Isso cria, pode até criar, mas cria real, cria uma realidade. E tem uma outra história que eu acho muito interessante também, que é o seguinte: assim como tem diariamente pessoas e pessoas que dizem que foram abduzidas por ETs, existem comunidades que dizem que de alguma maneira mudaram de realidade, de uma para outra. Então elas estavam numa experiência normal de vida, foram dormir e nesse momento do sono, de alguma maneira, teve uma oscilação, elas passaram de uma realidade para outra, como num salto, um salto que as levou de uma realidade para outra, e nessa outra realidade é tudo parecido, com diferenças importantes nos detalhes. A realidade é mais ou menos a mesma, o geral é o mesmo, mas aquele chefe que tinha sido demitido um mês atrás ainda é seu chefe. A cirurgia que sua irmã fez, não fez nessa realidade. Aquele namorado, ex-namorado, aquele crush, é outro, ou você tá com ele ou não tá. Detalhes diferentes que, para quem passa pela experiência, fica evidente de que não é a realidade de quando ela foi dormir. E aí, se você procurar, tem uma galera. Não existe, infelizmente, um super estudo com essas pessoas, né? Até porque acaba caindo naquele lance do ridículo, ou do inacreditável, ou do não faz o menor sentido, das crendices, etc. Enfim, e aí a gente perde a oportunidade de estudar isso. Existem também algumas especulações no ramo da psicologia, que não é exatamente uma realidade paralela. Todos nós estamos conectados pelo inconsciente coletivo. Então, dentro da nossa estrutura psíquica, tem a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, que é coletivo, que nos une de alguma maneira. E aí certos estados, certos momentos, certas vivências e experiências nos dá a possibilidade, de forma involuntária, de experienciar algo em outro inconsciente. Então, através do inconsciente coletivo, a gente se une com outras pessoas. Então é possível ver grandes eventos. Um exemplo que é trazido na literatura. Um grande incêndio importante estava acontecendo em determinada região da França. E aí uma outra pessoa que não estava na França, no estado meditativo, num estado alterado de consciência, ele conseguiu captar o que uma outra pessoa estava vendo daquele incêndio. Ele viu o que estava acontecendo. Na época não existia tirar foto e já todo mundo já sabe o que está acontecendo. É um processo, né? A notícia corria muito mais devagar do que hoje. E aí ele já sabia o que tinha acontecido e estava vendo com olhos de outras pessoas. Com o olho, na verdade, de uma pessoa específica. Então essa possibilidade, que parece esquisita, né? A gente está conectado com o outro, então de alguma maneira a gente consegue olhar pelos olhos do outro. Nos dá uma seguinte possibilidade que para mim, é a que mais seduz. Vamos supor que exista uma realidade paralela em que exista vários de você, vários de mim, vários da nossa realidade, fazendo cada um uma coisa com as possibilidades lá. Tem várias possibilidades, então se eu decidir fazer esse vídeo, em vez de desenhar, em algum plano de existência, em alguma realidade paralela, alguém está desenhando em vez de fazer o vídeo. Além disso, tem um outro Bruno, um outro de você, que em vez de estar assistindo esse vídeo, está estudando uma ferramenta nova, está estudando alguma coisa que você quer estudar, mas nesse momento não está estudando, está aqui vendo o meu vídeo. Enquanto isso, o Bruno, que está gravando, também está estudando um idioma novo, está estudando alguma coisa, estudando música. Eu não estou estudando, mas existe um paralelo meu em algum mundo estudando. Inclusive, se a gente for jogar isso pro ensino, escola, faculdade e por aí vai, universidade, vamos supor que você nessa realidade decidiu, em vez de estudar para uma prova, ir para um barzinho. Então a possibilidade de estudar e estudar muito gerou uma realidade onde você está estudando muito. Se, dentro do inconsciente coletivo, que não existe espaço e tempo, conecta com tudo, de alguma maneira, você conseguiria, e eu e todos nós, se conectar com esse você de outra realidade que estudou, sem ter estudado. Oh my God! E aí aquilo vem como um download e você sabe responder, e você sabe tocar, e você sabe desenhar, e você sabe a língua que você não estudou, e as coisas vêm pela conexão com o seu eu de outra realidade, de outra dimensão, de outro plano, de outro universo.
Isso é muito sedutor e existem correntes que seguem essa via, essa vertente, muito. Então, para você se conectar com o seu eu que estudou, pro seu eu que fez tal coisa, medita e tal. Bom, a ideia aqui não é passar esses experimentos, até porque isso é especulação, até porque não necessariamente é algo que a gente assina embaixo e bate o martelo. Mas é uma possibilidade que você pode ter para estudar e ir atrás, se isso te seduzir a ponto de querer aprofundar. Sedutor, vamos combinar que é, né? Eu ainda queria lembrar, na literatura e no cinema, o quanto não tem disso, né? Por exemplo, O Dia da Marmota, o filme que fica se repetindo, a gente pode considerar como uma realidade paralela, porque tá todo mundo ali, exceto o protagonista, vivendo como se fosse o mesmo dia, sem perceber que é o mesmo dia. As pessoas vão dormir como se fosse o dia anterior, acordam no dia seguinte. E o protagonista não, ele tá dormindo e acordando os mesmos dias. É claro que isso tem uma relação simbólica do nosso cotidiano, da nossa rotina, isso a gente pode interpretar de outra forma, mas se a gente interpretar de forma literal, é interessante. Para onde esse cara foi que ele tá vivendo esse looping? Além disso, a gente tem um monte de filme, e na literatura também, de viagem no tempo, e o quanto as viagens acabam criando realidades paralelas. Aquela loucura, né? Que, por exemplo, De Volta para o Futuro tem. Fora a ideia de atravessar, né, realidades paralelas, e nisso o Rick and Morty nos traz, né, abre um portal e você entra e aí você tem clones seus de várias realidades, é espetacular. Inclusive, tem um dos episódios dessa animação, desse desenho, que é psicologia pura, é muito legal. O pai e a mãe ali do protagonista estão presos numa máquina onde é criado o que você imagina, como você interage com o outro. Então tem o marido e a mulher. Conforme a mulher vai interagindo com o marido, vai gerando uns maridos nessa máquina meio cabisbaixo, meio broxado, sabe? Aquela coisinha, ai de mim, sou uma vítima. E do lado do cara, conforme ele vai interagindo com a mulher, vai gerando os vilões. Vai girando uns monstros, assim, tipo, eu controlo tudo, eu sou o poderoso. E aí vem os maridos fraquinhos com as mulheres poderosas. E conforme o marido vai se empoderando, vai tomando mais coragem, vai se colocando, vai se entusiasmando, conforme tem um vídeo aqui muito bom sobre isso, ele, na imagem da mulher, da esposa, vai se tornando cada vez mais forte e vai gerando seres mais fortes e para conseguir derrotar esse monstro que foi criado. E por outro lado, a mulher que é gerada pelo pensamento do homem vai ficando também mais realista e não idealizada. E é muito legal, porque é psicologia pura, né? Você não interage com o outro como ele é, mas sim como você vê e percebe. O que pode ser exatamente a ideia psicológica de realidade paralela. As realidades do nosso mundo não são exatamente as realidades gerais. Aquilo que a gente vê no outro, aquilo que a gente tenta buscar, não é exatamente aquilo que existe. E essas são as realidades paralelas que a gente precisa tomar muito cuidado. Porra, ficou bom pra caralho, eu nem tinha pensado nisso. E você, tá vivendo em alguma realidade paralela? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.